Tem uma galinha. Eu não acredito. Você tá querendo experimentar, Aone? Eu não tô acreditando. Você tem sua ração, Aone. É. E aqui o que eu tô colocando para as galinhas aqui nesse potão aqui é o milho triturado. Esse daqui é o fubá mais grosso. Tem fininho, tem o mais fino e tem esse grossão. Que é melhor para elas. E aí eu guardo aqui dentro porque é mais fácil, né? Tem a tampinha e já era. E colocando junto aqui uma ração de galinha normal, só para ver aí se dá uma sustância. Apesar de que elas já estão comendo minhoca aí, que Nossa Senhora. É mesmo. E esse potão a gente guarda num lugar escuro, né? Uhum. Pra não bater sol. Dentro do quartinho de ferramenta, fica lá dentro guardado. E agora nós vamos para uma parte bem interessante dessa mistura aqui que descobrimos tem pouco tempo. Vê se vocês sabem que trem é esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver bem por causa do reflexo do vidro. Açafrão. Dizem que é bom para a imunidade dos bichos aqui. Das galinhas, das aves, né? Vamos a ver. Vamos fazer o teste, né? É a primeira vez que a gente faz essa mistura. Vamos experimentar. Quem aí já fez, deixe nos comentários. E pensamos nessa questão da imunidade, porque agora tá chegando frio total na montanha. E dizem que, principalmente as galinhas da Angola, sentem, né, mais essa... a friagem. Quer tirar o caldo mesmo, né? Até o último pozinho ali de dentro. Exagero. Tem que ser um saquinho daquele inteiro, né? Já viu um saquinho que vende nos mercados? Seria um saquinho daquele inteiro. Não deu não, mas tá bom. Vai só no chutinho. Só no bico do Romário. Romário que fazia só gol de bico. Tá misturado. Olha. Tá parecendo até agosto, gente. Pelo amor de Deus, tá vento. Bom dia, minha gente. Começamos aqui, ó, na roça, na temporada Pé na Roça. E depois de alimentar os animais, que é a primeira coisa que a gente faz no nosso dia, a gente segue aqui para um cafezinho. Mas o vento, não sei se vai deixar chegar legal o som para vocês. O que eu queria falar é que aqui, ó, para os amigos que nos seguem de outro país, que são de outros países, é muito comum, é de costume tomarmos um café da manhã com pão francês. É um café da manhã muito simples. Em Minas tem muito mais coisa. Minas Gerais é a região de onde a gente fala também. Então, assim, mostrando um pouquinho de um café típico de um brasileiro. Pão francês é assim, ó, pão de sal que a gente fala também. Tem vários nomes dependendo da região do país. Aqui a gente tem um queijinho curado. Um queijinho curado. Isso é típico da região, porque Minas é um dos produtores, um dos maiores produtores de laticínios do Brasil. Então aqui a gente tem o queijo e tem uma manteiga, que é até de uma cidade vizinha aqui, que chama Cruzília. Tem o mel de umas amigas que mandaram, aqui ó, o mindaré. E tem o cafezinho, que não pode faltar na mesa de muitos brasileiros. Então esse aqui é o mais simples de um café do Brasil. Um café da manhã no Brasil.
mas faltou fruta. Porque geralmente a gente come uma fatia de mamão ou uma banana, põe uma fruta aqui no meio, uma granolinha, e aí vai cada um implementando do jeito que gosta. Desayuno. Uhum. Desayuno. E agora, nômades, eu vou subir ali pro telhado ali do chalezinho, vou dar uma limpada do nosso aquecedor solar, da água do chuveiro. Ele é de tubo, vocês vão ver lá comigo. E nunca foi limpado, nunca foi limpo. Já tem, vai para 4 anos ele, né? Sim, e é muito necessário agora nessa temporada do frio aqui na montanha. Ele funciona muito bem. Sim. Mais de uns dias pra cá, o banho tem sido morno, quase frio. Tem que ser rapidinho. Porque criou um limo já, né, por cima ali dos tubos que é de vidro preto. Vocês vão ver lá, vocês vão lá comigo. Essa missão tem que ser feita. É uma importante e necessária nesse momento. Então, bora, cuidado. Sim, claro, tranquilo. Bora lá. E eu vou seguir aqui, ó, plantando. Cadê o Uai? Aí, ó. Boa. Vamos ver. Pegamos algumas sementinhas assim, ó. Olha. Aqui na cidade de São Tomé, a gente não encontra mudinhas para vender já com alface, sabe? As mudas prontas já, as né? mudinhas não encontra. Então a nossa solução foi comprar esses pacotinhos com sementes. Olha. Aí eu coloquei alguns lá para nossa horta no caixote e outros de flores pra gente deixar esse lugar bem colorido. Olha aqui o que eu achei. Alho poró. Adoro, adoro. Bom também. Então bora. Bora lá, gente. Vamos Vamos. as missões. Bora lá, vamos subir na vida lá comigo. Agora eu subo na vida, hein? Vou pro telhado. E eu vou pro caixote. Ai, credo, vou pra horta do caixote. Tchau, fui. Ai, papai. Ai, tomara que dê certo. Vem comigo. Vou pegar vocês. Aê. Bora lá. A mãe aqui, até onde eu sei, ó, é pisar aqui nas cabeças aqui, ó. Reza essa lenda. Chegar lá naquela criança lá. Chegar lá no aquecedor do outro lado. Tem isso tudo aqui para pisar ainda. Vai, boiadeiro. Aê. E aqui chegamos no boiler, ó. No aquecedor. Nossa Senhora. E eu vou falar um pouquinho agora desse aquecedor aqui, galera. Ele tem 150 litros de água quente aqui dentro. Isso daqui é térmico, então a água não esfria fácil aqui dentro. E aqui são os tubos, ó, que eu falei, esses tubos descendo.
Esse é o menor que tem, 150 litros. E já dá de boa aí para uma galera. Só moramos eu cá, mas quando sempre recebe visita, sempre vai de boa. Não acaba a água quente. Doido isso. E aqui estão eles, ó. Tá meio sujo, tá até cascudo. Dá uma limpada neles para eles aquecer mais. Como agora essa época de outono, agora que tá com sol, saiu agora, mas tá mais nublado esses dias, então sujo assim, ele aquece pouco. Bora lá dar uma limpada nele. E a coisa eu tô aqui, eu vou usar uma bucha, igual essas buchas de lavar louça, e detergente. Depois um paninho. Vamos ver se vai dar para vocês virem aqui comigo. Muito cuidado, é pouco. E aqui estão os tubos. Bora lá esquentar a aguinha pro banho. Basicamente isso daqui, galera, que tem que fazer, ó. Passa a buchinha e depois vem com a água. Vou fazer isso em todos. Vou fazer em todos e depois trago vocês aqui de novo para vocês verem esse trem. Pronto. É isso aí, essa missão já está cumprida, ó. Tá limpinho agora. Vamos ver se o vento vai deixar vocês me ouvir. Recapitulando, esse daqui é um aquecedor de tubo. São 15 tubos, cerca de 150 litros aqui de água fervendo. Aqui no suspiro aqui sai até água fervendo, escorre pelo telhado e cai na calha. Agora vamos descer aqui desse trem agora. Ui. E quem chegou há um bom tempo atrás no canal, acompanhou a nossa trajetória aí como nômades, viajando, vocês viram as limitações, né? Os perrengues que a gente passava vivendo numa Kombi em relação às coisas básicas, como água, como quando chovia. Agora que na temporada na roça, a gente tem coisas em abundância. Eu falo que o viver na terra é bom demais porque ele é abundante. Você plantou uma sementinha, você vai ter ali pelo menos uma pequena colheita, é garantida. Você tem água em abundância, você tem espaço, você tem conforto. Então a diferença da vida na roça ou a vida assim numa casa pela vida na estrada são as limitações, que a vida na estrada é bom demais, a gente tem o quintal como mundo, né? Conhecemos muitas culturas, experiências, amigos por toda a parte que a gente passou, mas estar aqui de volta é bom demais porque é uma temporada de abundância, uma temporada de paz também, né? Porque a gente tem tudo mais fácil. E a gente tem que agradecer e dar valor. E agradecer também quem segue junto, tanto na temporada na estrada como agora pé na roça. Então, grata a vocês. Quem ainda não segue, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like que é importante para nós e seja membro, faça parte dessa comunidade. Valeu, galera. Vamos, bora para os serviços aqui na roça.
é isso, minha gente. Comecei a colocar um pouquinho de terra aqui no canteiro, no caixote, pra gente poder semear mais algumas coisas e encher essa horta. E dessa vez eu não tinha esterco, eu utilizei uma terra de composto, de decomposição das matérias orgânicas aqui do espaço, que ficaram paradas 3 anos. Então todo o acúmulo de palha que era roçada nesse tempo era acumulado ali dentro de um espaço e acabou gerando essa terra boa. E aqui eu vejo que ainda cabe algumas coisas entre os tomates e um pouquinho mais para frente ali da horta. Eu vi uns espaços vagos, não sei, mas vou tentar aproveitar isso pelo menos para germinar. Então esses tomateiros aqui, ó, tão lindos, e entre eles eu vou plantar tomatinho cereja, aquele tomatinho menorzinho. Claro que pode nascer alguns a mais, porque vem várias sementes nesse pacotinho, mas aí depois que brotar eu posso transportar para outro caixote e a gente vai ter que seguir fazendo horta. Então vamos multiplicar os tomatinhos aqui e na sequência a gente vai abrir mais para lá e colocar a salsa lisa, que eu uso muito e que lá no outro canteiro o galo já descobriu e acabou com ela. Então aqui nessa horta caixote ainda tá no improviso. Na roça muitas das coisas assim, a gente começa porque o importante é isso, é dar o start, mas às vezes falta o material, falta outro, e por estarmos tão distante assim da cidade, 12 quilômetros, a gente não sobe todos os dias, não tem o contato lá com a parte do centro. Então essas missões, às vezes, essas coisinhas que faltam, fica para quando a gente sobe para a cidade. E muitas vezes até esquece de pegar, que é o caso aqui do sombrite. Ó, esse sistema a gente quer fechar toda aqui a horta, e é bacana que deu para fechar e abrir quando é necessário mexer. Então, ó, hoje elas podem tomar até um solzinho a mais, e depois quando eu for para lá eu fecho de novo. E aí o galo ainda não percebeu e eu acho que vai ser uma coisa que vai segurar ele, vamos ver. Também deu muito certo a dica que vocês passaram do barbante, os tomates estão amando aqui, os tomateiros. E espero que esses também gostem. Então bora. Acabei perdendo uma das luvas, tô com uma só. Vamos ver quantos vem aqui. Ah, vem bastante, gente, vem bastante mesmo. É muito miudinho e com o vento que tá, eu não vou tentar contar. Eu vou fazer um rastrinho aqui, ó, na terra e vou plantar na sequência. Mas vem mais de 10, isso é certo. Tem que trazer mais palha. E a ideia agora aqui é a gente aproveitar essa leira de palha e plantar alguma coisa também. Uma coisa que eu vi que nasceu sozinha ali foi a abóbora.
Então a gente vai tirar ela dali de uma palha que ela nasceu, trazer ela para cá e me deu a ideia de plantar mais abóbora nesse canteiro e a gente forrar ele de abóbora. Será que vai dar bom? Será? Bem, tem bastante semente de abóbora, então tá mais fácil e a gente tem em abundância. Bora aproveitar. Trazer também uma terrinha que tá ali, que é a mesma terra que eu falei, da decomposição de palha. É uma terra que ficou ali acumulada, uma terra leve e é o que a gente tem também na mão agora. Então vamos aproveitar esse espaço. Olha só que gracinha, gente. Duas nasceram aqui, ó, e tão bonitas as abóboras. Então eu vou tentar tirar elas no torrão, sem... Eu sem luva, hein? Vai vendo. Ó, vou levar esse torrão todo assim, já. Ela não sente tanto. Pronto. Agora eu ganhei reforços aqui, ó. A terrinha tá boa, né? Olha a cor dela. E estão aqui, ó, as sementes que eu falei de abóbora. Bem, essas sementes estão guardadas há 3 anos. Será que vai dar bom também? Não há garantias, como eu falo, hein? Não há garantias. Né, Oni? Mas vamos pôr pra terra, né? Não vai demorar mais, aí que já era mesmo. Já vem com as minhocas de brinde. Veio mesmo, Fá. Aí. Eu acho que eu vou plantar também os girassóis para dar uma desbastada naquele. Jogar uns girassóis aqui. Tá aqui o resultado. Além de plantar as abóboras, acabei espalhando também o girassol, que a gente já tinha semeado e tava tudo junto, então tem que dar uma desbastada, tirar alguns para que eles cresçam mais forte. Então eu fiz isso e trouxe para cá. Aproveitar, né, o que já tem. E se for pensar, vai ficar bem bonito. Pam, pam, pananaram, pananaram. Boa noite. Boa tarde. Começando agora. mais um Jornal da Roça. Doido. Bem, já almoçamos aqui, paramos pro almoço. E como o vento meio que previa, o tempo mudou aqui, ó, esfriou agora à tarde, né? Esfriou um cadinho bom. E para encerrar o vídeo, a gente vai mandar abraços especiais. Afinal, já faz tempo. Muito tempo, aí. A gente Muito tá tempo. sem enviar esses abraços. Já começo enviando um abraço geral para todos vocês que acompanham o canal, que deixam seu like. Se não é inscrito, se inscreva, porque é muito importante para nós. Para os membros, para todos os membros também, um abraço. Obrigada. Para toda a comunidade Nômades no YouTube. É isso aí, valeu cada membro por apoiar esses sonhos, esses projetos e seguir junto. E a listinha tá aqui, ó. Ai, papai, vamos ver se vão entender a minha letra. Ó, amor, a Oni chegou aqui, ó, com a bolinha, querendo brincar. Oi, bebê. Então, bora pros abraços. Próximo vídeo, vou seguir um comentário aí que pediu pra gente mostrar como é a noite aqui na roça, nossa rotina à noite no escuro aqui. Então, vamos gravar à noite. Daqui a pouquinho a gente põe a fogueira pra acender. E bora gravar pra vocês. Então, vamos começar os abraços. O primeiro vai para Arlete Fonseca. Não falou de onde é, Arlete. De onde você é, Arlete. Tem outra aqui que é Receitas e Dicas da Dri. Ihu! Tem, ó, a Maria Lina, do Paraná. Quer falar algum, amor?
Eu vou falar da Alessandra, do Fabiano e dos filhos Gustavo e Isadora. Eu conversei com eles ontem, respondi um comentário lá, uma mensagem que eles mandaram lá na outra rede social e eles ficaram espantados que a gente respondeu. Foi uma surpresa gostosa. E assim, queria falar, vou mandar esse abraço especial, família, para vocês. Eles são de Sertanópolis, no Paraná. Boa! Então eu queria falar que sim, a gente responde vocês sempre que for possível, a gente vai seguir respondendo, porque é um prazer enorme para nós. Aliás, a gente considera amigos e amigas, como a gente fala, nossa família. Então a gente responde sim. Às vezes, claro, ficamos mais distante de uma rede ou de outra, porque não dá tempo mesmo, ainda mais com as tarefas aqui da roça. Sim. Mas a gente faz questão, então não se assuste quando a gente responder. E se sintam abraçados aí, família, com muito carinho. E voltamos para a lista. Agora um abraço vai para Milton Custódio, Olga Fatinel, Sirlene, lá de Santa Catarina, Ângela Maria Brito Cerqueira, da Bahia. Rapaz, parece até parente do Dom Pedro. Olha o tamanho do nome dessa moça aí. Francisco Viana Lopes. Olha, esse daí é meu primo, hein? Lá de Feira de Santana, Bahia. É Bahia, saudade. Tem outro aqui, ó. O Serafim Pedra, de Santa Catarina. Santa Catarina tá bombando aí, hein? E eu vou mandar abraços especiais também pra Roseli, minha amiga, pro Thiago, filho, e pro João, companheiro. Aliás, pra toda a família aí de Guarulhos. Isso aí. Grande abraço, valeu por seguir aqui assistindo os Nômades. Vamos que vamos. E agora vamos encerrando por aqui, né? Até a próxima, pessoal. Paz. Amor e pé na roça ou na estrada? Um pouquinho de cada. Ai, papai, um Bora pé junto. em cada. Até Tchau. mais, galera. Fui! Fomos!